Bom, agora eu lembrei a respeito aqui do Mesh Análise. O que é a ideia do Mesh Análise? Bom, é a ideia da malha, né? Do circuito de malhas de Kirchhoff. Então, como que a gente escreve? A gente escreve, primeiro raciocínio, a gente escreve uma equação para cada malha. Cada equação de malha ela é escrita de respeito à voltagem, ou seja, a soma das voltagens que vai ser igual a zero. A soma das voltagens dentro de uma malha fechada é igual a zero. Então, cada elemento do circuito ele tem que ser escrito em termos de voltagem. Então, eu sei, né, a corrente 1 e a corrente 2 são as minhas incógnitas. Eu sei, por exemplo, que esse elemento aqui pega a corrente 1, esse elemento aqui pega a corrente 1 e corrente 2, esse elemento aqui pega a corrente 2. E existe uma manha para colocar esse sentido de sinais aqui, que é a manha for dummies. Vamos lá. O facilitador dummies. Definir corrente da malha, essas correntezinhas, essas convenções aqui, a gente que escreve. Então, qual que vai ser a direção dessa malha, qual que vai ser a direção dessa malha. Definir corrente do dispositivo. Então, por exemplo, o dispositivo, né, a corrente desses dispositivos aqui, eu poderia colocar um para cada um, igual fala o livro, para facilitar, mas é óbvio, né, que cada dispositivo desse aqui, todos a corrente é a mesma. Então, digamos que onde compartilha a mesma corrente, eu vou definir uma corrente, por exemplo, ID1, ID2, ID3. Então aqui, IM1, corrente da malha 1, IM2, corrente da malha 2, ID1, dispositivo 1, que abrange essa perna aqui, ID3, dispositivo 3, que abrange essa perna aqui, ID2, corrente de dispositivo 2, que abrange essa perna aqui. Então, equivaler correntes do dispositivo com a da malha. Então, essa parte aqui é crucial, porque a gente não vai julgar, por exemplo, ID1, ID2 e ID3 na equação, não. A gente vai equivaler sempre a corrente de dispositivo em relação à malha. Por que que isso facilita? Isso facilita que eu não preciso chegar aqui, por exemplo, nesse dispositivo 3 aqui e ficar pensando, porque eu já pensei separadamente cada dispositivo. Primeiro eu pensei separadamente cada dispositivo em termos de corrente, depois eu pensei separadamente cada dispositivo em termos de volt, ou seja, multipliquei o R pela corrente equivalente aqui, para depois fazer as equações das malhas e ficar tudo mais fácil. Então, como é que eu vou fazer para equivaler? Mesma direção, sinal positivo. O que é mesma direção? Por exemplo, o ID1 está indo para lá, o IM1 está indo para lá, então, digamos que a corrente ID1 ela é igual a IM1, porque ela só recebe a M1. Por exemplo, nesse 4 aqui, ó, a ID2 está indo para cá, enquanto a IM2 também está rodando para cá. Então, a corrente ID2 ela é igual a IM2. Nesse caso aqui do 3, eu já tenho duas correntes. Eu tenho a IM1, que vai nessa direção para baixo, igual a ID3, mas eu tenho a IM2 que vai na direção contrária, ela está ao contrário da ID3. Então, nesse caso, essa corrente IM2 em relação a ID3, ela entra com sinal negativo. Então, só para raciocinar aqui, M são as correntes da malha, A e B são os nodes onde dividem as correntes, então eu preciso marcar os nodes onde dividem as correntes que eu estou estudando, ID1, ID2 e ID3 são as correntes de dispositivo. Agora aqui para metodologia com exemplo. Então, exemplo de equiparar, né, equivaler as correntes de dispositivo usando V ou R vezes I, né, eu vou armar. Primeiro, equivaler as correntes IM1 menos IM2. Isso aqui eu estou fazendo para o dispositivo 3. Então, corrigindo, eu vou fazer um exemplo aqui. Dispositivo 3 eu quero armar. O livro Dummies, ele pede para fazer devagar, né? Para a gente não ficar tentando armar tudo de uma vez. Então, primeiro eu vou criar uma corrente para cada dispositivo deles. Então, por exemplo, 3. Equivaler as correntes. Então, ID1, ID3, ele é igual a IM1, que está na mesma direção, e igual a menos IM2. Então, como aqui está recebendo duas correntes, ele é a soma algébrica. Como é que vai ser a corrente ID3? M1, que está na mesma direção, menos M2, que está na direção contrária. Então, qual que é a equivalência da corrente ID3, ou seja, da corrente desse dispositivo 3 aqui, mais M1 menos IM2. Note que o IMD é oposta a ID3, mais uma vez. Então, por isso que ele está entrando negativo, porque é oposto. Segundo, escrever no formato R vezes I. Afinal de contas, Kirchhoff Voltage Law, ele é voltage. Então, eu tenho que escrever no formato voltagem, R vezes I. Ou R3, né, que eu não pus valor, mas só 3 aqui. R3 aqui significa que é esse resistor aqui, vezes IM1 menos IM2. Isso aqui é a equação de voltagem nesse dispositivo aqui. E é essa equaçãozinha, depois que eu vou voltar na hora de escrever o loop, é essa equaçãozinha aqui
que eu vou colocar para representar esse dispositivo. A vantagem dessa equaçãozinha é que ela já está armada em termos de correntes, né? Negativo e positivo, e depois eu vou simplesmente colocando uma na frente da outra. Então, só para contextualizar aqui, 4, dispositivo 4. A gente tem uma corrente rodando na mesma direção da corrente do dispositivo. Então, como ID2 é igual a M2, ou seja, só uma corrente está na mesma direção, basta escrever R4 vezes IM2, que é a voltagem desse dispositivo aqui. Da mesma forma que o dispositivo 2 ele tem a corrente IM1, né, que está na mesma direção da corrente dele, que é o ID1, tudo é convencionado, né? Bom, agora a parte super crucial agora, né, durante a montagem da bagaça agora armando a KVL. Bom, até agora eu consegui fazer as equações das voltagens para cada dispositivo. Essa parte aqui merece muito cuidado, porque, mais uma vez, quando o sentido da corrente do dispositivo é contrário ao sentido da corrente da malha, altera o sinal. Só que tem que levar em conta que tem duas alterações de sinal, né? Então, o que eu já encontrei para a corrente equivalente mantém. Só que agora, se houver uma diferença, vai alterar o sinal do volt, do dispositivo. Então, primeiro, para facilitar, para o trem não agarrar, arma os volts V1, V2 e V3. Arma esses volts, faz a equação com esses volts. Então, analisando aqui agora, eu vejo que, né, eu tenho essa ID1, que roda no mesmo sentido do IM1, e essa ID2, que roda no mesmo sentido de IM2, e eu tenho essa ID3, que roda no mesmo sentido de M1, mas contrário ao IM2. Então agora, montando a equação para o primeiro, vamos montar o loop 1. O loop 1, que a soma das voltagens vai ser igual a zero, ele começa com sinal negativo dos 5 volts, porque a primeira coisa que eu vejo aqui é o negativo. Então, ou seja, tem uma elevação de tensão, o sinal começa negativo aqui. Depois ele tem o V1, que é o volt que representa aqui. Bom, estou armando os representativos para ficar fácil. Depois o V2, que é esse aqui. Depois o V3, positivo, porque está na mesma direção. Depois o V5, igual a zero. Então, esse aqui que merece atenção, que é esse aqui que dá para confundir bastante. Na hora que eu for armar esse loop 2, eu tenho que prestar atenção que o loop 2, o IM2, ele roda na direção contrária ao dispositivo. Então, o V3 aqui, esse primeiro, ele é negativo, porque existe essa direção contrária aqui. Depois continua normal, né? O V4 roda na mesma direção do ID2, então ele é positivo. O V6 roda na mesma direção do IM2, então ele é positivo também. Então, bastante atenção com isso aqui, ó. Quando a malha gira na direção contrária ao dispositivo, também na equação do KVL, não só na equação do dispositivo, mas também na equação do KVL tem uma observação do sinal. Agora eu vou pegar esses valores aqui e vou substituir os representativos pelos valores reais, que é aqueles que eu achei antes. Passo final, substituir cada V referência por sua equação. Então no loop 1, eu tenho, né, 5 volts, menos 5 volts. O V1 aqui vai ser o R, no caso aqui eu estou utilizando o mesmo número ali como se fosse ohms. Então, 1 vezes IM1, 2 vezes IM1, 3 vezes IM1 menos IM2, lembrando que esse aqui é cortado pelo IM1 na mesma direção, positivo, e IM2 na direção contrária, negativo, e 5 vezes IM1 é igual a zero. Esse 5 aqui, ó, também está cortado pelo IM1, fecha tudo, igual a zero. Nessa segunda aqui, vou fazer uma observação especial, nessa segunda que é que confunde. Primeira coisa, como o fato do M2 girar ao contrário do dispositivo faz o dispositivo ficar negativo, eu vou utilizar a mesma equação do dispositivo. A equação daquele dispositivo é 3 vezes IM1 menos IM2. Só que eu vou negativar ela toda. Então o que eu fiz aqui não é mexer na equação do dispositivo, não. Eu mantenho, mas ela está toda negativada, porque, mais uma vez, o IM2 gira ao contrário que o dispositivo. Então, continuando é muito simples, né? A corrente, o 4 é igual a ID2, que é igual a IM2, então é positivo. 4 vezes IM2, 6 vezes IM2 é igual a zero. Bom, uma vez armadas então as equações, a gente tem que fatorar todas as equações relativas às correntes. Por exemplo, eu fiz aquele monte de cálculo, né, relacionados aos resistores vezes corrente de malha, que resulta em zero. Eu vou fatorar de forma que eu consiga montar uma matriz em que na primeira coluna eu vou ter todos os resistores que multiplicam a malha 1, a corrente de malha 1, na segunda coluna todos os resistores que multiplicam a corrente de malha 2 e assim por diante.
Na terceira coluna dessa matriz eu vou colocar o volt conhecido diretamente, né, ou zero, ou seja, o termo independente. Numa matriz KVL, a matéria-prima são os volts, eles são representados pela corrente vezes resistência, R vezes I. E a resposta são as correntes. Quando então eu rodo o RREF na HP, né, eu vou conseguir encontrar como resposta as correntes de malha, aquelas correntes que estão lá circuladas desde o início do processo.